Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que as coisas estejam andando tudo conforme os pensamentos e as idealizações de vocês. Que Deus esteja sempre conosco, conduzindo nossos caminhos. Sejam bem-vindos no Mais Dialogando com as Ideias. E hoje, como eu havia prometido semana passada, eu vou ministrar 3 estudos aqui acerca da teologia, com embasamento na palavra de Deus, correto? E hoje nós vamos falar de salvação. Não vai ter como esgotar o conteúdo por completo, porque isso requer mais que uma hora e meia, 2 horas, só para falar de salvação. Mas nós vamos trabalhar os conceitos básicos da teologia, aquilo que gera um pouco de dúvida, discussão, contravenção e até mesmo ali certos conflitos, correto? Então, eu quero iniciar este vídeo com a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu faço essa pergunta porque eu já me deparei com N tipo de pessoas, as quais até mesmo estão dentro da igreja, seja católica, espírita ou evangélica, e elas estão ali, mas entendem, elas carregam uma ideologia, um pensamento consigo, que se elas tomarem uma cerveja ou algo do gênero, para elas já perderam a salvação. Eu já vi pessoas chegarem em mim e dizer: Rodrigo, eu não vou ser salvo, eu sei que eu vou para o inferno. E eu contestar, mas a pessoa tem aquilo cravado na cabeça porque participou de um estudo mal elaborado por alguém muito despreparado e foi-lhe passado algo que incutiu na sua mente e acabou ali ativando um gatilho ao qual agora ele não consegue voltar. Mas, se ele fizer aqui parte do Dialogando com as Ideias, eu tenho a plena convicção que nós vamos inverter esse quadro aí, não eu, mas a palavra divina, correto? Então, eu quero iniciar então mais uma vez com a seguinte pergunta, perguntando a vocês: você tem certeza da sua salvação? Esse é um dos conceitos teológicos, a doutrina da salvação. Em teologia, salvação, quando se trata do tema da salvação, nós estudamos dentro de uma matéria chamada soteriologia. Essa palavra é uma palavra grega, que se divide em duas: sotéria, que significa salvação, e logia, que significa estudo. Então, unindo as duas palavras, significa estudo da salvação, ou doutrina da salvação. E ninguém mais apropriado, ninguém mais contundente, relevante nas Escrituras Sagradas para trabalhar acerca da salvação, como Jesus e o apóstolo Paulo. Foram os que mais falaram de salvação. Paulo trabalha no aspecto da graça e Jesus já trabalha ali mais no sentido de revogando a lei, dizendo que a lei não é mais necessária para a salvação, mas sim a graça que vem de Deus. Para embasar isso que eu estou dizendo, vamos lá para o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim. O vento levou minha página, mas hoje eu coloquei aqui uma fita aqui para eu não me perder. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém vos glorie. Então, Paulo está dizendo assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém vos glorie. Então, ao mesmo tempo que Paulo diz como que é a salvação e por que somos salvos, ele também ressalta que as obras nada têm a ver com a salvação.
Então se você anda para lá, para cá, dando uma moedinha, dando um dinheirinho, levando uma cesta básica, apenas fazendo as boas obras no intuito que você vai adquirir a salvação mediante essa caridade, está muito enganado, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Estas boas obras, ela é uma consequência daquilo que você já recebeu, correto? Aí você me pergunta assim, mas Rodrigo, o que é graça? A palavra graça que Paulo descreve aqui, e aqui, gente, quero abrir um parênteses para dizer que eu não estou tirando o versículo do seu contexto para fazer pretexto. Se vocês lerem o antes e o depois, vocês vão perceber que Paulo está falando acerca de salvação. Então, eu não cheguei aqui, tirei um versículo isolado aqui e estou colocando as minhas doutrinas dentro dessa ideia aqui, correto? Então, vamos lá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus e não das obras, para que ninguém vos glorie. Porque tem muitas pessoas que ao tentar conseguir, ao tentar querer ganhar a salvação por mérito das obras, acaba se vangloriando. Eu fui lá, eu dei R$100 para ajudar aquele mendigo. E você deu quanto? Você tinha 100 aí, só deu R$1. Aquela mulher necessitada, eu fui lá, eu tinha 100 na carteira e dei 50 para ela. E você tinha 200 e só deu 10. Então, isso é se vangloriar. E Jesus disse que o que uma mão faz, a outra não pode ficar sabendo. Se você fez, fica quietinho. Deus sabe do que você fez. Então, obras é uma consequência daquele que já foi agraciado e daquele que já recebeu o dom da fé. Tudo bem por aí, pessoal? Tá entendendo? Tranquilo até aí? Então, Rodrigo, o que é graça? A palavra graça significa favor imerecido de Deus para com o homem. É algo que você e eu não merecemos, mas por misericórdia e amor, Ele nos deu essa graça. Então, a salvação, ela não é comprada, a salvação, você não precisa fazer boas obras para recebê-la, a salvação, ela é de graça, mas o apóstolo Paulo reafirma, mediante a uma fé que não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o próprio Deus, ele dá até mesmo a fé como um dom para nós acreditarmos nesta graça que somos salvos. E essa graça, veja bem, essa graça, ela não é algo que você recebe, não é um mérito de quem recebe, mas é a bondade de quem dá. Você não tem mérito nenhum para receber graça, muito menos eu. Ninguém tem mérito para receber graça. A graça é dada por Deus. Não é mérito de quem recebe, mas é pela simples bondade e misericórdia daquele que a dá. Tudo bem por aí, pessoal? E a fé, quando nós acreditamos nessa graça de Deus, que a partir do momento que ele morre na cruz, ali se abrem as portas da graça. Se você crê em Cristo, crê na ressurreição, se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você é salvo. Agora, uma questão hoje nós estamos aqui para fazer, em pouco tempo, só para eu introduzir vocês dentro de um contexto maior. Mais para frente nós vamos lidando com mais informações. Eu vou trabalhar com vocês paulatina e gradativamente, para que vocês não fiquem com a mente confusa, perplexa e dizer depois que não entendeu, que o Rodrigo é herege, que ele é louco porque leu demais e perdeu a fé. Eu já estou saturado de ouvir isso. Nossa, graças a Deus já faz muito tempo que eu não ouço mais isso. Mas eu já ouvi demais da conta. Sem dizer que em falar em heresia, falar em herege, se vocês pegarem a história da igreja, principalmente na Idade Média, na Santa Inquisição, a maior parte dos hereges que foram queimados na Santa Inquisição, que foram mortos pela Igreja Católica, na maioria das vezes a razão estava com eles.
Só para nível de informação. Correto, pessoal? Então, quero deixar esse texto aqui como uma introdução, soteriologia, sotéria, salvação, logia, estudo. Soteriologia, doutrina da salvação ou estudo da salvação. É aqui que nós iniciamos. Mas dentro disso, nós temos uma profundidade, uma dimensão ainda muito grande. Por quê? Quem vai ser salvo? Quem é salvo? O ateu é salvo? Ele tem fé? Se a fé é dom, Deus deu esse dom para ele? Se deu, por que ele não acredita? Então, são muitas coisas que nós vamos trabalhar devido ao tempo. Uma semana nós trabalhamos com a teologia, na outra semana nós trabalhamos um pouquinho com a secularidade do que está acontecendo aí no nosso país. Tem muito conteúdo e muita coisa boa para vocês, mas tem que abrir a mente para que a mente seja aberta e para que haja uma receptividade de compreensão. A partir do momento em que você se fecha, que você se tranca e diz isso está errado, você já não absorve mais nada. E Paulo fala, examinai de tudo e reter o que é bom. Nós vamos tratar o conceito aí de Santa Ceia, correto? E na Santa Ceia, aí nos sacramentos, eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, este livro aqui, do meu professor doutor Carlos Jeremias Klein, Os Sacramentos na Tradição Reformada. Um ótimo livro, ganhei dele com uma pequena descrição ali. Agradeço ao meu professor, doutor Carlos Jeremias Klein. Eles têm, entre outros livros, ele tem também presbiteriano e rebatismo, uma série de coisas falando sobre sacramentos. Nós vamos trabalhar também o que é sacramento dentro da Igreja Católica, para os evangélicos cristãos, a questão da transubstanciação, consubstanciação. Nós vamos trabalhar aquele texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, onde Paulo fala, examinai o homem a si mesmo, tomai do cálice e comei do pão. Então nós vamos trabalhar essa expressão aí que erroneamente eu vejo a maioria das igrejas e dos pastores colocando este texto dentro de um contexto errado, pedindo como se o homem tivesse que olhar, fazer uma introspecção na sua alma, na sua mente, no seu espírito, para que ele se ache e se julgue apto a participar ali da Santa Ceia. Eu já logo de cara vou adiantar que Jesus estava ali na mesa, ceando com os discípulos e já sabia que Judas iria o trair, correto? No entanto, ele disse assim, comei e bebei todos, porque cada vez que beberes desse cálice e comerdes esse pão, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, mesmo ele na sua presciência, sabendo que Judas iria o trair, não fez menção que ele saísse da mesa. O acolheu e ainda disse e sabia que iria ser traído. Nós vamos trabalhar o conceito de amnésia e anamneses, que se encaixa dentro deste texto também, da Santa Ceia, e muitos outros que vão vir por aí, o que é pecado, o que não é, o que leva para o inferno, o que não leva. Então nós temos que trabalhar de forma didática, devagar, e um tema bem pequeno a cada vez, para que nós venhamos a nos familiarizar aos poucos com esse tipo de ideias, porque são ideias muito discutidas dentro do cenário cristão católico, cristão evangélico. Muitas pessoas aí têm uma visão deturpada, uma visão bem asquerosa do que significa isso ou aquilo, e nós vamos trabalhar com a palavra. Eu não vou tirar versículo fora de contexto, vocês podem pegar qualquer comentário bíblico, fazer uma exegese, o que vocês quiserem. No final, vocês vão ver que é aquilo realmente que eu estava falando. Correto, pessoal? Então, eu deixo aqui esta palavra com vocês, de que a salvação, em primeiro lugar, ela é de graça. Eu creio na minha salvação. Sabe por quê? Porque essa graça se estendeu até mim.
eu tenho fé nela, convicção nela, eu creio no Cristo que pagou por mim os meus pecados que eu cometi e também os vindouros, e todo dia estou pedindo perdão pelos meus pecados. Cristo já fez na cruz por nós. Nós já não precisamos fazer mais nada. Tudo bem por aí? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nos acompanhe aí no canal, se inscreva, ative o sininho, dialogando com as ideias, para que essa palavra, o conhecimento, ele não pode ficar preso. Jesus mesmo, ele fala da questão dos talentos, que ele deu um tanto de talento para um, deu um tanto de talento para outro, para que eles se multiplicassem os talentos. Então, se o talento meu é ensinar, eu tenho um acervo de ideias na minha cabeça, eu tenho que passar. Porque tinha um lá na parábola que Jesus conta, a parábola é uma figura de linguagem, aquilo não aconteceu, é uma parábola, é uma ideia figurativa. Ele deu um tanto para um tanto para outro, um tanto para outro. E disse assim, vai e multiplique. Um foi lá, multiplicou, o outro foi lá, trouxe mais metade, só que o outro, de medo do seu senhor, foi lá e escondeu. Quando o Senhor chegou, ele disse, olha, eu escondi o seu talento, porque tu és um homem duro, e eu fiquei com medo, tá aqui o que é seu. Ele responde assim, que aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você tem um dom, se você tem uma qualificação, se você tem aí uma especialidade, você tem um chamado, você é bom em alguma coisa, faça, aprenda, ajude, ensine as pessoas, que certamente você vai ser agraciado. Eu não estou fazendo por dinheiro, eu estou fazendo porque eu tenho esse conhecimento, adoro, sempre gostei do que eu faço. Já fui taxado de herege, de louco, não, porque muito livro deixa louco, ler a Bíblia muitas vezes deixa louco. Pelo amor de Deus, eu já ouvi tanta coisa na minha cabeça que, pasme, eu não aguento mais ouvir isso. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir isso. E quando a gente vai fazer um estudo, eu sento com 10 livros, 17 Bíblias, vou estudando, aí depois eu sou obrigado a chegar diante de uma pessoa e ainda ouvir dela. Com uma formação teológica, com bacharelado, com experiência de campo, na teologia sistemática e nas vastas áreas da teologia, e ainda sou obrigado a ouvir. A letra matou você ficou sem espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu não preciso ficar lá em cima dos livros, o espírito me dá a revelação. Olha, gente, o dia que vocês souberem de alguém que me faça compreender, não entender, mas sim compreender. A diferença de entender e compreender é bem diferente, entendeu? 1 mais 1 é 2, correto? 2 mais 2 são 4. Até aí você entende, eu também entendo. Mas aí, a pergunta minha é, por que 2 mais 2 são 4 e 1 mais 1 são 2? Aí nós teríamos que entrar na lei da aritmética para descobrir o porquê que 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 são 4. Correto? É assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o espírito e com a razão, porque Deus me deu razão para sentar, para ler, deu para nós as ciências exegéticas, as ciências hermenêuticas, para que leiamos e saibamos interpretar e reinterpretar este texto, contextualizando dentro dos nossos dias, em questão de pandemia, política e assim vai. Um escritor chamado Leonardo Boff, ele faz muito disso, ele é um estouro, o cara é muito bom. Aconselho vocês lerem Leonardo Boff. Forte abraço, se inscreva aí, fiquem com Deus, que novidade vai vir aí. Sempre teremos novidade, sempre estaremos dialogando. Se inscreva, faça parte do canal, desse grupo do diálogo com as nossas ideias e com os nossos questionamentos. Abraço, pessoal!